direto da minha cozinha de novo. Difícil interromper essa música. Só essa frase. Não há remédio depois pro que me mata agora. É cebola roxa. O nome dessa música é Lobo. É uma música de um compositor que é um querido, João Bernardo. Tem várias pessoas queridas envolvidas na produção dessa música. É uma produção, se não me engano, de 2011. É uma gravação de 2011. E a voz é da minha amiga Carla da Silva, que agora tá fazendo sucesso em Portugal. Então, gente, meu Deus do céu. Olha, tem que botar... Na real, tem 2 Louro José, né, lá na sala. Agora eles estão dormindo, mas eles estavam tocando zaralho aqui. Mas tem que ter aqui uns Louro José, né, pra dar uma animada nessa fase inverno na cozinha. Então, gente... Algumas semanas são mais tensas, mais difíceis do que outras, né? Que frase óbvia. Mas tô falando do ponto de vista tarológico mesmo. Dessa vez, vocês viram, eu não fiz Hora da Cisma. E quando eu não faço Hora da Cisma, é um péssimo sinal, né? Sinal de que o jogo está horrendo. Ele não tá feinho. Ele não tá sem graça. Ele não tá desarrumado. Ele tá horrendo. Na real, ele remete aos lugares mais sombrios de nós, tá? E alguma coisa que a gente precisa compreender a respeito desses lugares para parar
de dar defeito naquele ponto ali, individual e coletivamente. Peraí, gente. Peraí. Ai. A pessoa passa um lápis de olho e vai cortar cebola em seguida, né? Bom, meu povo querido, o jogo dessa semana começa já de cara com o arcano mais sombrio de todos. Vocês acham que o arcano mais sombrio de todos é qual? Arcano do diabo? Não. Arcano do enforcado? Não. Arcano, sei lá, da morte? Não. O arcano mais sombrio de todos é o arcano da lua. Acreditem. Porque é lá que todos os outros arcanos sombrios e todas as outras imagens sombrias moram. A lua é o grande lago escuro da nossa alma. A profundeza. Os terrenos mais assustadores, onde todos os nossos demônios repousam. Não ouça quem romantiza Arcano da Lua. Arcano da Lua é o cão. É o cão de 3 cabeças. O cão de 3 cabeças é o pet da rainha da porteira do submundo. O nome dela é Hecate. É uma das grandes sacerdotisas, das grandes bruxonas, que tem na mão o mapa do inferno. Hecate é a dona da porteira do submundo grego, que é o mundo dos mortos, o território do deus Hades, que é identificado pelo próprio nome dele. Quando você fala o Hades, você já está se referindo ao território dele. E eu não tô de jaqueta porque eu sou maluca, não. Tá um frio do caralho. Eu estou cozinhando de jaqueta, tá? Eu não tenho o que fazer, tá um frio do caralho. E o que eu vou fazer também não faz tanta... Tem fritura, não tem nada. Vou fazer aqui pra vocês, né, um risoto napolitano e um tabule. É isso, é nóis. Hecate, essa dona do portal do submundo, ela é uma das grandes autoridades do inframundo, do mundo inferior, mundo dos mortos. O que a gente chama de inferno, esse pavor que todo mundo tem do cemitério, né? E pensar no cemitério como um local de acesso ao território dos mortos, tudo isso vem dessa representação desse território sombrio, né, onde repousam todos os medos, como sendo um mundo que existe nas nossas profundezas, um mundo que todos nós dividimos. Quando o arcano da lua sai, e aí torno a dizer, não romantize arcano da lua. Quando ele sai, você está no escuro. Quando ele sai, você não tem o que fazer. É como se você tivesse... Quer dizer, você tem que fazer. Eu quero dizer que não dá para lutar contra ele. É preciso acatar o comando dele, que é: fica bem quietinha aí, faz silêncio, olha para dentro, tente enxergar no escuro para as tuas ilusões não te devorarem.
Mantenha-se de olhos bem abertos, mantenha-se bem atento. Eu costumo descrever a experiência da Lua, da simbologia lunar, como sendo você se perder numa floresta à noite. Você vai visitar um parque, uma reserva florestal, tá? E aí você se perde e anoitece e fudeu. O que você vai fazer? Bem, nenhuma equipe de resgate vai entrar lá à noite. Ninguém vai se colocar em risco por sua causa, alecrim do campo. Você vai ter que fazer o trabalho, né? Vai ter que se ajudar e ficar quietinho no seu canto, sobreviver, sobreviva, dê seu jeito e sobreviva. Você está no escuro até amanhecer. Nas primeiras horas no escuro, você acha que qualquer barulho é um animal que vai te devorar. Você tem medo de tudo. Você vê coisa até onde não tem. Você vê o ET Bilu de cueca samba canção de florzinha amarela dançando Macarena junto com a GK na porteira do inferno à meia-noite, quando você está vivendo o arcano da lua. Então, nas primeiras horas, você se depara com todos os seus medos e com o quanto eles se superdimensionam num piscar de olhos. Eles quase te devoram. Você precisa não embarcar na onda das tuas ilusões, dos teus fantasmas, porque eles já vão te levar por ali mesmo. Você já tem esses defeitos aí dentro de si. Você já tem essa tendência a pensar por esse caminho aqui quando as coisas dão errado. Eu tenho uma amiga que a gente estava esperando uma outra amiga, faz um tempo isso. Nada dessa outra amiga chegar. E aí eu fui olhar o celular, né? Porra, fulano não chega. Essa minha amiga, ela estava num momento de muita fragilidade, essa que estava comigo já. E aí eu tava horas trocando ideia com ela. E ela mandou pra mim, cara, porra, você não tá gostando da minha companhia não? Você tá fazendo tanta questão de que ela chegue. Eu falei, porra, mas eu tô aqui há horas com você, cara. Na real, eu tô aqui há anos sendo sua amiga. Mas a gente tem isso. A gente tem esses medos profundos. A gente tem esse conteúdo sombrio que nos acompanha de longa data. E nos momentos de fragilidade, esses conteúdos sombrios fazem a farra, né? Eles aparecem. Eles tentam nos convencer de que nossos medos estão certos. É isso aí mesmo. Você tem razão para estar ansiosa, para estar em pânico. Nossos medos fazem isso. Esses conteúdos sombrios, eles são toda a carga, né, que a gente enfiou no nosso porão para não lidar com ela. E que vem das situações mais bizarras, traumáticas, enfim, que a gente passou na vida. A gente faz um
um inventário de todas essas coisas, enterra, faz questão de perdê-lo no nosso porão. Só que eles ficam ali, se remexendo. E aí, no momento, né, em que a válvula dá uma afrouxada, todos esses conteúdos que nós recalcamos, eles vêm à tona. E quando o arcano da lua aparece, a gente se depara com esse movimento da válvula. A merda vem toda à tona. A grande privada cósmica tá dando defeito, vai transbordar. É um jogo feio porque ele tende a expor um monte de merda. Ele vai pegar essa merda toda, esse merdeiro todo que já tá vazando, e ele vai fazer questão de jogar no ventilador. Eu acredito que seja um jogo num nível muito mais coletivo, né? Agindo como um grande gatilho para os nossos medos, para as nossas questões individuais, mais do que exatamente sendo um jogo que conversa com as individualidades. Ele tem dois arcanos maiores. Ele tem o arcano da lua, que é o sim, e ele tem a temperança no não, o que é muito ruim. É muito ruim, porque é a misericórdia divina bloqueada. Poderia ter um outro significado a temperança no não? Poderia, se a gente estivesse diante de um jogo diferente, de uma outra configuração. Não é o caso. Não é o caso. Então, peraí. Eu boto, sim, gente, eu boto a iluminação aqui, porque senão não tem nem como trabalhar aqui. Vamos lá. Trigo para quibe. A lua no sim, ela nos dá a tarefa. Olha só, vem aqui olhar pro teu porão. Vem aqui que a válvula tá começando a liberar a merda e vai vazar. É um momento em que a gente se sente realmente no escuro. E é preciso não se desesperar e ficar consigo até amanhecer nessa floresta, até o momento em que a equipe de resgate vai lá te ver. Por favor, sobreviva. Eu não tô falando isso pra deixar vocês com medo, pra colocar um tom ameaçador na semana. Não é isso, não é por aí. A lua no sim, ela só tá dando a cara do jogo, dizendo, é um jogo que se passa no escuro, é um jogo noturno, é um jogo para quem já tá ali na tarefa de encarar seus demônios. A lua é uma grande iniciadora, ela é aquela que fala pra gente que é isso, existe o oculto, existem as nossas raízes mais escondidas. Existe o inconsciente. As coisas não são sempre óbvias, não estão aí sempre às claras. É preciso batalhar por elas. É preciso compreender como elas funcionam em camadas mais profundas. É como se apropriar desse grande porão do nosso processo evolutivo. Então, ai, gente,
Eu não sei onde eu coloquei uma vasilha que eu comprei hoje, cara. É justamente para botar o tabule. Então vamos fazê-lo num pratinho e depois a gente passa para outra vasilha quando ela aparecer, quando ela quiser. Deixa ela. A lua no sim, portanto, nos dá a tarefa de olhar no escuro, se entender psicologicamente diante do jogo, não surtar, não se deixar dominar pelo próprio medo, não deixar os padrões nos determinarem, né? Esses padrões sombrios, assustadores, com os quais a gente lida, que a gente repete, que estão presentes na história da nossa família, que vão sendo transmitidos de geração em geração. Não pira neles. Abra os olhos para eles. Entenda como eles atuam, qual é o mecanismo deles sobre você. Entenda os seus sentimentos, não se deixe dominar por eles. Entenda o mecanismo deles sobre você. Entenda como teus traumas te marcaram. Se você está sentindo uma dor muito grande, um vazio muito grande, que não vem de hoje, que é de longa data, presta atenção nisso. Isso tudo é conteúdo lunar a ser trabalhado. Algumas escolas iniciáticas, né, de magia e tal, elas se utilizam dessa mesma imagem do passar a noite consigo, passar a noite numa floresta, né, viver ali intensamente toda a escuridão, e utilizam isso, e tem rituais próprios que simulam isso aí, que são um momento em que o iniciado, o iniciante, ele está fazendo contato com as suas profundezas, entendendo qual é o teor do porão dele. Cada um tem um porão, cada um tem seus esqueletos, seus demônios, cada um tem seu inferno individual. Na lua a gente ganha mais consciência sobre eles. É uma carta que é temida, mas não é para ser temida. Eu vou contar para vocês uma história. Quando a gente estava em 2015, se não me engano, a minha mestra tirou, num contexto de um jogo para o Brasil, tirou 2 cartas. Eu lembro que a pergunta era sobre isso, sobre como a gente deve se comportar, o que vai ser da gente, né? Ela tirou, eu não lembro qual foi a ordem, acho que ela tirou primeiro o arcano da lua, acho que foi isso, primeiro ela tirou o arcano da lua, e aí ela perguntou se tinha alguma alternativa ao caminho da lua, alguma coisa assim. Eu não vou lembrar, mas saiu o outro arcano, era o arcano do diabo. Desculpa, o arcano do enforcado. E aí eu lembro que ela falou o seguinte pra mim: você tem medo da lua? Eu falei, já tive, não tenho mais. Ela falou, essa é a resposta. Nós somos bruxas. Nós somos mulheres iniciadas em nós mesmas. Não tememos o arcano da lua. A ciclicidade presente no arcano da lua, a sua instabilidade, está no nosso corpo também. Contemos a nossa dimensão sombria, contemos uma dimensão jovial, fértil, uma dimensão mãe, uma dimensão feiticeira. Nós temos as 4 dimensões da lua em nós, na nossa própria natureza. Alho. Não é necessário temer a lua. A lua é para ser
observada, entendida, experimentada. Ela é uma experiência. Só que tem algo bem interessante na Lua, que é o seguinte. Dentro da jornada do tarô, que é a jornada do arcano do louco, né? Ele atravessa todos os outros arcanos. Dentro dessa jornada, a carta que vem antes da Lua é a estrela, que entre outros atributos fala de esperança. Como será que faziam os povos antigos, os povos caminhantes, os povos peregrinos, para andar no escuro? Eles se localizavam pelas estrelas. Eles não precisavam temer a lua ou os períodos de ausência dela, de total escuridão. Eles sabiam se orientar pelas estrelas. E as estrelas também trazem dentro de sua simbologia a ideia de destino, a ideia de propósito, de singularidade, de beleza exclusiva, aquilo que você tem e ninguém mais tem, sua luz. Então é como se a gente ganhasse uma luminária que é feita de nós mesmos antes da gente entrar na experiência do arcano da Lua. Porque o arcano da estrela é o arcano 17 e o arcano da Lua é o arcano 18 dentro da jornada do tarô. Então, antes da gente ir lá, viver essas profundezas, essa escuridão, a gente tem um arcano, que é o da estrela, que não deixa a gente se esquecer da nossa luz. Por mais obscuros que os tempos estejam, os iniciados não se esquecem da sua luz. E eu tô aqui para não deixar que vocês se esqueçam. Esse jogo, ele é um ponto alto do mês e é um ponto alto do ano. Infelizmente, é um jogo horroroso, mas é um ponto alto do mês e do ano. Porque ele fala sobre a simbologia lunar, né? E ela está contida no jogo do mês, na figura de Coatlic, como eu deixei nos stories para vocês verem. A gente tem uma grande imagem, né? Muito triste, arrasadora, mas é uma grande imagem, interessante para os nossos estudos, que nunca tinha acontecido por aqui pelo laboratório, que é o fato de que a simbologia da Coatlic se manifestou, né, na sua forma mais trágica, que foi a morte desse menino ontem na Lapa. Esse rapaz, se não me engano, ele tinha 15 anos, não sei, e a imagem da sua mãe, né, chorando a sua morte, ela invadiu ontem, né, todos os lares que estavam assistindo as matérias relacionadas ao que aconteceu na Lapa. Eu quero dizer a vocês uma coisa bem importante de interesse coletivo a respeito dessa cena. É um rapaz morto com a queima-roupa, com tiro na cabeça pela polícia, na Lapa, centro do Rio de Janeiro. Num contexto de uma comunidade que tem uma boca que convive em harmonia com essa região da cidade que é frequentada pela classe média. Nunca deu merda ali, nunca deu treta. Um amigo estava comentando no Facebook que
todas as chefias de polícia, né, e tal, foram trocadas, substituídas por um pessoal mais linha dura, se é que vocês me entendem. Então a gente já sabe que daqui para outubro, aquilo que já acontece todos os dias nas favelas, infelizmente, vai começar a aparecer, a pipocar na cara de todo mundo assim. Em pontos turísticos, em bairros de classe média, no asfalto, né? No asfalto. Eu não tô falando isso, mais uma vez, para amedrontar vocês. Eu quero deixar essa semana muito bem marcada aqui. Porque é uma semana onde sobra a lua e falta temperança. É uma semana onde a gente precisa decididamente mostrar, entender de que lado da história a gente está, se a gente está do lado da evolução, se a gente está comprometido realmente, né, em compreender esses aspectos mais inconscientes que nos marcam e não nos deixarmos dominar por eles. Transformá-los, trazê-los à luz da consciência, solarizá-los, certo? Então o Arcano da Lua deu aí essa tarefa pra gente. Vamos abrir os olhos. Não estamos enxergando algo que devemos enxergar. Existem razões mais profundas pelas quais as coisas estão acontecendo. Podem ser razões mais profundas no sentido histórico da coisa, ou coisas estão acontecendo aí bem por baixo dos panos mesmo, tá? Porém, na nossa cara. E é preciso que a gente não se deixe fantasiar, ludibriar, iludir. E aí a terceira carta do jogo fala sobre isso, mas eu vou chegar lá. Então, na lua do tarô mitológico, Arcano da Lua do tarô mitológico, a gente tem a figura de Hecate. Hecate é a deusa do portal do submundo. Ela é a pombagirona mesmo dos gregos. Existem algumas mulheres que são autoridades no submundo. A gente já conhece a Perséfone, que se torna a própria rainha do submundo, a companheira de Hades. E, gente, eu acho que eu tô sem sal. A gente já conhece as Eríneas, né? Que são aquelas irmãs que têm uma força punitiva gigante, atuam no submundo e representam todo o karma familiar. São as irmãs que fodem a cabeça do Orestes. Não acredito que eu tô sem sal. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Puta que o pariu. Não pode ser. Vamos ver o que é possível fazer? Qual é o milagre que dá pra fazer com essa pouca quantidade de sal que tem aqui? Inclusive,
deixei queimar. Bem, Hecate é uma mulher que comanda o portal do submundo e é agraciada em todas as encruzilhadas dos gregos. Ela é a dona da maior de todas as encruzilhadas, que é aquela onde acontece o encontro entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Tá? Essa encruzilhada, ela é simplesmente o portal do território do Hades. Ela é uma deusa muito respeitada entre todos os deuses. Zeus, por exemplo, tem um respeito gigante por ela. E ela recebia oferendas dos gregos nas encruzilhadas. Tá bom pra vocês? Brabona, bruxona, perigosa. A Padilha é a mulher de 7 maridos. Não mexa com ela, porque ela é um perigo. Ninguém se mete com Hecate. Hecate ajudou a fazer a negociação do resgate de Perséfone. Hecate, junto com Deméter e Perséfone, forma a grande trindade grega. Mãe donzela anciã, embora nem todas as representações da Hecate sejam com ela na qualidade de anciã. Né? Ela é aquela que nos ajuda a acessar essas profundezas. Nos ajuda, nos indica o caminho. Então, se você se perder um pouco aí na sua dimensão lunar, se os medos te atormentarem, se você se sentir muito sufocada pelo que está acontecendo politicamente, que mexe mesmo nos demônios de todo mundo, eu te sugiro que você não tem um convoque seu Buda do crioulo. Eu te sugiro que você convoque a sua pombagira. Deixa ela te ajudar a fazer essa travessia. Pede ajuda, faz uma oração. Deixa ela te ajudar a enxergar o que está oculto, o que você precisa compreender para, como eu digo, passar de fase. A temperança está no não. Vamos até ela. A temperança é uma das 4 virtudes cardinais, conforme ditas pela Igreja Católica. As virtudes também foram estudadas por Aristóteles. Ele discorre sobre elas no seu livro Ética Nicômaco. Estudei muito conceito de justiça, fazer pesquisa sobre isso. Então, o que é a temperança, afinal? A tradução de temperança seria algo como resguardar o equilíbrio. E a representação do arcano da temperança é essa aqui, ó. Aqui é a deusa Íris, a deusa do arco-íris, né? É uma representação grega do arcano da temperança. Mas normalmente é um anjo jogando líquido de uma taça para outra, temperando a taça. Temperando, né, esse líquido na real. A temperança, como eu gosto de contar, é um arcano que vem depois do arcano da morte. E a morte
ela não é o fim aliás, ela é o fim de uma jornada específica, ela não é o fim da existência, né, pro tarô. A morte é o arcano 13. O tarô vai até o arcano 22. Na real, até o 21. O louco é o arcano sem número, ele pode ser o 0 ou o 22. Bem, a temperança seria, sim, a carta que vem depois do arcano da morte, o pós-morte. Já falei, já usei essa imagem aqui para vocês algumas vezes. Ela é a regeneração depois da morte. Para o espírito, né, que se vai. E para quem fica? Para quem fica... Aliás, para o espírito que se vai é uma coisa meio a viagem, né? Para quem fica, ela é a cicatrização, a recuperação depois do luto. Por essa natureza de regeneração, reparação, e por ser um anjo, a temperança tem uma natureza misericordiosa, compassiva. Ela trabalha para o equilíbrio que permite a evolução dos seres. Então ela é uma carta que restitui o fluxo de alguma coisa que estava obstruída, que não estava curada, que não estava sendo compreendida. Ela é um processo de cura. Só que cura não tá rolando porque essa carta tá no não. Ela tá falando pra gente que, ó, ou algo não tem cura, não tá tendo cura, não tem como ter cura, enquanto a gente não decifrar qual é a explicação mais inconsciente para esse algo. Ela pode falar sobre uma dificuldade muito grande da gente ser paciente, resiliente, amorosa, perdoar. Vai ser meio difícil, tá? As pessoas não estão numa semana boa, não. É possível que tenha briga, desentendimento, que você veja mesmo aí o ódio circular. Como é um jogo muito coletivo, e a carta da lua resguarda todos os nossos fantasmas, eu tô um pouco preocupada mesmo com a cena política. É como se ela trouxesse de novo os nossos fantasmas, sacudisse os esqueletos de dentro do nosso armário para dizer, olha, eu tô aqui. Você tem que se lembrar disso. Você tem que lembrar desses esqueletos, do que você passou, para que você possa se apropriar disso e transformar essa história. E quando a gente está falando do passado, né, do porão do Brasil, os esqueletos são assustadores. Tomate. Aproveitei e peguei logo todas as folhas. Gente, uma semana sem temperança, um momento qualquer da vida, né, em que a temperança não esteja podendo agir, é algo como a gente não ter anjo da guarda. Não vai ter anjo da guarda, é contar consigo. O anjo da guarda não vai te salvar de onde você se encontra. Você precisa se retirar de onde você se encontra. Historicamente e individualmente. Histórica, coletiva e individualmente. Portanto, é um jogo sem temperança. E aí vem o porquê. A carta que explica por que o jogo já é assustador assim.
Por que é encarar a nossa própria lua? Por que a temperança não está fluindo, ou por que não temos direito à temperança, ou por que a cura não está acontecendo. O porquê desse jogo é o 5 de paus. O 5 de paus mostra o herói Jasão no momento em que ele foi lá buscar a relíquia a qual ele tem direito, na ilha da Cólquida. Ele é o herói do naipe da imaginação, o naipe do elemento fogo. O que acontece no 5? Ele chega à ilha. E quando ele chega, ele acha que ele já vai botar a mão na relíquia que ele foi lá buscar. Só que ele descobre que ele tem que passar por uma série de desafios, por uma série de tarefas, tipo Olimpíadas do Faustão mesmo. Ele tem que arar a terra com 2 búfalos ou 2 bois, 2 touros, e das narinas desses touros saem 2 labaredas. Ele tem que lutar contra um determinado dragão e depois dos dentes desse dragão surge um exército inimigo. Ele tem que lutar contra o exército inimigo. No 5, ele dá de cara com essa lista de tarefas. E ele lida logo com a primeira. Para ele botar a mão na relíquia que ele foi buscar, e botar a mão nessa relíquia significa ganhar direito ao trono do qual ele já é herdeiro mesmo e foi tomado pelo tio. O tio está esperando ele voltar da ilha com essa relíquia para fazer a transição do poder para ele. Foi o trato deles. Ele vai entregar essa relíquia para o tio e ele vai assumir o trono. Ele juntou a galera, os amigos dele, eles criaram um barco e foram lá nessa ilha. Com esse barco que eles construíram para buscar essa relíquia, que é simplesmente o velocino dourado de Zeus, a lã dourada do carneiro. Quando ele chega lá, ele descobre que não é assim, chegou, pegou a relíquia. Tem uma porrada de coisa até ele botar a mão nessa relíquia. E a primeira dessas coisas é, quem guarda essa relíquia é esse dragão. O cara vai ter que lutar contra algo que não é nem humano, que não é nem real, não é nem externo a ele, é uma coisa esquisita, uma criatura mítica, uma força que vem do mundo da imaginação. Curiosamente, existem 2 criaturas míticas, 2 dragões, digamos assim, justamente no naipe de paus, porque ele é o naipe da imaginação. O dragão aparece para dizer que a gente precisa primeiro combater os nossos dragões internos. Que dragões internos são esses? São aqueles da mesma natureza da lua? São os nossos demônios de que a lua já fala? Não, não é só isso. Porque esse é um naipe da imaginação, da criatividade, do fogo divino circulando por mãos humanas. Por que é naipe de paus? Porque são as tochas. São as tochas que permitem que a gente manuseie o elemento fogo. Portanto, esse é o momento em que o herói que está aprendendo a manusear o fogo das grandes ideias no mundo se depara com a realidade naquilo que ela é diferente da nossa imaginação. É o momento em que você efetivamente está colocando uma ideia em prática, você está tirando ela da sua cabeça. E aí é óbvio que ela não vai ser como o que você está pensando. É claro que você vai ter que combater uma série de medos, de fantasias, de dúvidas, de angústias, que são esses dragões dentro de você que a sua própria mente cria,
para você trazer essa ideia à luz. Dê uma chance a essa ideia, lide com ela fora da sua cabeça. Isso no nível individual. Mas é uma carta que fala que a gente tem que confrontar nossas ilusões, certo? Nossas fantasias, nossos delírios. Sobre o que eu acho que ela está falando no nível coletivo? Para mim, principalmente sobre fake news. Principalmente ela está falando sobre combater mentiras. Deixa parado. Eu acho que eu fiz uma merda aqui. Então essa carta fala que a gente precisa combater essa coisa assustadora, que é esse dragão que nos intimida e não deixa a gente ir lá se apropriar da nossa criatividade. Mas ela pode falar, evidentemente, sobre processos ilusórios que precisam ser combatidos num nível coletivo. Tem alguma coisa que a gente está não enxergando, não indo lá meter a mão naquilo, porque a gente, como se tivesse um véu na nossa frente. Os hindus chamam de Maya. É a deusa cujo véu separa a matéria da realidade, que é a própria verdade, que é o espiritual. É como se a verdade para eles estivesse no espiritual. Se você acessa só a matéria, ela é transitória, ela acaba. Você não está vendo tudo. Você precisa ver além. No topo desse jogo, a gente tem uma carta também bem ruim, que é o 9 de espadas, que é o momento em que Orestes está sendo atormentado pelas erinhas. E essa carta aqui, ela é um passo antes da carta que saiu no Sim da semana passada. É ruim ela ter saído. Porque o 10 de espadas que saiu no Sim da semana passada fala sobre o fim de uma tormenta. Então, como é que a gente passa pelo fim da tormenta e na semana seguinte a gente se depara com um passo antes desse fim, no topo do jogo? O que aconteceu? Por que essa carta está saindo? Eu acho que nem todo mundo cumpriu bem os passos da semana passada, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente está, esse jogo ele alcança pessoas e também permite que a gente veja, né, pessoas que estão em jornadas, em degraus evolutivos um tanto quanto diferentes, na percepção das suas questões. É isso, nem todo mundo é iniciado em si mesmo, nem todo mundo viveu um encontro profundo consigo, nem todo mundo está em busca de autoconhecimento. Se você está aqui assistindo essa live, é muito provável que você esteja, mas nem todo mundo da tua convivência está. Entendeu? Então, 9 de espadas é o momento em que o Orestes está sendo... Ele já matou a mãe dele, que é o grande comando do mito de Orestes. Cara, você vai ter que matar sua mãe. É um comando que é dado a ele pelo deus Sol, que é Apolo. Se ele não mata a mãe... Eu já conto essa história aqui quase toda semana. Você já sabe. Orestes precisa matar a mãe porque a mãe matou o pai, porque ele vem de uma geração... Aliás, ele vem de uma família que há gerações está todo mundo matando todo mundo brigando com todo mundo odiando, cometendo crimes, feminicídio, infanticídio, não sei mais o que. É uma família toda cagada. Orestes é eleito pelo deus Apolo e pela deusa Ártemis como aquele que vai mudar o destino da família. Então Apolo dá a ele uma ordem. Tua mãe matou seu pai, você vai ter que matar sua mãe, e acabou o teu vínculo das tuas irmãs e dos teus descendentes com a banda podre dessa família. Vamos encerrar uma era de karma familiar, de tragédias acontecendo. Nós vamos eleger um novo destino para nós.
Vamos nos curar dessa tragédia e vamos abrir espaço para o novo. Então Orestes acata a ordem de Apolo, vai lá, se organiza e mata a própria mãe. Só que assim que ele mata, as entidades que vivem no submundo e que punem as pessoas que cometem crimes contra os seus familiares vêm em cima do Orestes. E elas são as Eríneas. Elas estão atormentando o pobre do Orestes com as suas espadas. Ele tá com a mão na cabeça como se ele estivesse ficando maluco. Ele é tipo o personagem do Maurício Matar na Viagem ouvindo o Alexandre. Ele acha que tá ficando doido. São essas vozes do karma nos atormentando. Às vezes são vozes mesmo, coisas que você ouviu na sua infância, na sua adolescência, ou frases que atravessam de uma maneira dolorosa a sua família, que podem estar, discursos dolorosos, que podem estar tirando um pouco a tua paz. Então esse jogo ele surge como uma proposta de reflexão. O que é que a gente tem que enxergar e que ainda não está enxergando para cumprir essa tarefa de amanhecer, de passar a noite nessa escuridão, entendendo nossos fantasmas, mas finalmente chegar o momento, o sol, o dia, em que essas coisas não vão mais ter esse efeito paralisante sobre nós. Nós teremos virado uma chave. Então é noite. Vai amanhecer? Vai. Vai, porque é da lei cósmica. Não tem como a gente ficar na escuridão para sempre. Então, qual é a tarefa que você tem enquanto estivermos no escuro? Você vai ter que entender os seus fantasmas e dizer: não vou ficar aqui onde eles estão dizendo que eu devo ficar. Eu sou a evolução de toda uma linhagem familiar. Eu não vou ficar aqui sendo atormentado pelas Eríneas da minha família. É um jogo muito difícil porque ele não mexe só com a gente, ele vai mexer com os demônios de todo mundo. Vocês vão ver cenas de intemperança, cenas de falta, né, de temperança, falta de equilíbrio, falta de misericórdia, falta de autocontrole, falta de perdão, falta de cura. Infelizmente a gente vai ver isso ao redor, então é um momento para entender que não fazemos parte disso, não queremos fazer mais parte disso. Queremos um outro destino possível. Mas talvez a gente já esteja nesse movimento há muito tempo e esse jogo faça a gente ver que é preciso que outras pessoas se alinhem, outras pessoas se aproxeguem, se juntem a nós nessa tarefa de casar com a evolução coletiva e com as evoluções individuais, né? Então, é um jogo que, em primeiro lugar, conversa fortemente com a simbologia do mês, porque traz a Coatlic, essa mãe com a cabeça da filha degolada, né, no colo, essa mãe que sente muita dor e coloca essa cabeça no céu para que seja a lua. Ela passou por toda essa tragédia familiar estando grávida. Então eu já falei para vocês no jogo das deusas do mês que ela representa essa dor das nossas mais velhas, que às vezes a gente sente essa dor, como eu disse no texto hoje lá no meu feed, é uma dor que dói tão profundamente que a gente não sabe nem de onde ela veio, onde ela começou. Então é óbvio que ela não começa em nós. É óbvio que ela tem a ver com padrões que são transmitidos geracionalmente, com experiências das nossas mais velhas que ecoam, que são essas experiências que as Eríneas reclamam. Então elas estão em alta. E elas estão em alta não só na nossa vida, na vida de outras pessoas. Então a gente vai ver as pessoas dando uma surtada. Qual é a sua tarefa? Acenda a sua luz interior.
Conte com a luz da sua estrela e com a luz das estrelas das pessoas, lembrando as pessoas sobre suas estrelas, para que a gente possa atravessar esse período lunar, certo? É isso. No mais, compre o meu livro e venham jogar comigo. Ótima semana pra gente dentro do possível, com muita consciência e sabedoria divina.